Olá, sou o professor Wallace Santana e neste vídeo vamos discutir os pontos-chave para a compreensão do módulo 8 do curso Cisco de Conceitos Básicos de Redes. Vamos lá. Então, neste módulo, nós vamos discutir a finalidade de um endereço IPv4 e como que funciona a sua estrutura. O protocolo IP ele reside na camada de rede do modelo ISO-OSI. Existem duas versões do endereço ou do protocolo IP. Temos o IPv4, que é o que nós vamos discutir aqui neste vídeo, e o endereço IPv6. O endereço IPv4 é um endereço de 32 bits de tamanho, ao passo que o IPv6 é um endereço de 128 bits. Então hoje nós vamos nos concentrar neste aqui, que é o IPv4. Vamos começar com a finalidade, né? A finalidade do endereço IP versão 4 é identificar um host ou dispositivo final em uma rede. Esse endereço é necessário para que esse host possa entrar na internet, né, ser reconhecido na internet, tanto em redes locais, que são as redes LANs, como as redes remotas, que são as redes WAN. E como nós já discutimos, né, em vídeos anteriores, né, a combinação dessas LANs e WANs forma o que nós chamamos de internet. O endereço IPv4 ele é um endereço de rede lógico, né? Lembrando que os hosts ou dispositivos finais também têm um endereço físico. Esse endereço físico é conhecido como endereço MAC, Media Access Control, né? Ou também conhecido como MAC Address. É um endereço físico que existe na interface de rede, ou na placa de rede, ou na placa de rede cabeada ou sem fio de celulares, impressoras de rede, computadores, enfim, qualquer dispositivo final, qualquer host que ingresse em uma rede, né? Esses endereços são necessários para que haja comunicação local em uma rede LAN ou remota em uma rede WAN. E esse endereço ele tem que ser exclusivo, né? Seja na rede local, seja na rede internet, né? É isso que vai permitir com que esses dispositivos possam se comunicar uns com os outros na internet. O endereço IP ele é atribuído sempre à conexão de rede, né, ou interface de rede. Essa interface de rede também é conhecida como NIC, né, de Network Interface Card. Né, é a placa de rede ou interface de rede, que pode ser cabeada ou sem fio. Exemplos de dispositivos, né, os desktops, que são as estações de trabalho, servidores de rede, impressoras de rede, telefones IP, câmeras IP, né, qualquer dispositivo que possa se conectar na rede, né, uma Smart TV, um videogame, enfim. Em ambiente corporativo, alguns servidores, né, alguns equipamentos podem ter mais de uma interface de rede, né, mais de uma placa de rede. E cada uma dessas placas de rede tem que ter o seu próprio endereço IP. Né? Ah, existe um equipamento, né, que é o roteador. Esse aqui é o símbolo dele, né, com duas setinhas apontando para dentro e duas setas apontando para fora. O roteador ele conecta uma rede local em outra rede local, formando assim o que nós chamamos de WAN. Né? E esse roteador ele vai ter sempre uma interface apontada para cada rede local que ele tiver conectado. Né? Então essa interface aqui é a NIC. Então é o roteador, o equipamento, né, o equipamento intermediário, né,
que, por meio de uma rede IP, permite que uma rede local se conecte a outra rede local. Como que é a anatomia, né, por assim dizer, de um endereço IPv4, né? Então, enquanto o endereço IPv6 tem 128 bits de tamanho, o endereço IPv4 tem 32 bits de tamanho, né? Ele é escrito na notação binária, então isso aqui é um exemplo de um endereço IP, né? Um número que identifica um host ou dispositivo final em uma rede qualquer. Como esse número aqui, né, por ele ser grande, ele é difícil de manipular, então o que que acontece, né? Então esses 32 bits são divididos em grupos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós temos mais 8 aqui. Se eu não contei errado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que eu contei errado ou tem bits sobrando aqui, não importa, tá? O importante é que esses 32 bits são separados em blocos de 8 bits cada. E esses blocos, eles recebem um nome, que é o nome de octeto, né? Como o próprio nome diz, né? Então 8 bits formam um octeto. Aí esse número aqui em binário é convertido para decimal, então seu equivalente é isso aqui, né? Então 209, que é o decimal desses 8 bits aqui, 165, que é o decimal do segundo octeto, o 200, que é o decimal do terceiro octeto, e o número 1, que é o decimal do quarto e último octeto. Então, assim fica mais fácil de lidar com esse número, que originalmente aqui é maior, ok? Todo host ou dispositivo final, né, para poder entrar numa rede IP, ele precisa então ter o endereço IP, no caso aqui estamos falando do endereço IPv4, e esse endereço IP, ele traz duas informações. Quais são as informações que ele traz dentro dele? Ele identifica a rede e identifica o host. Ou seja, parte deste número identifica qual que é o dispositivo final e parte desse número identifica a qual rede esse dispositivo final pertence. Para isso, esse endereço IP precisa vir acompanhado de um outro número que nós chamamos de máscara de rede. Que não está aparecendo aqui ainda neste momento, ok? Então essas duas informações precisam sempre estar juntas, né? Então se eu configuro o endereço IP em um dispositivo, automaticamente eu preciso também informar qual que é a sua máscara de rede. E não existe máscara de rede se não tiver um endereço IP associado a ele. Eu vou fazer aqui uma demonstração do Packet Tracer, mas antes disso, vamos só entender um pouco como que funciona a estrutura do endereço IPv4, né? Então aqui nós temos duas redes, né? Essa aqui eu vou chamar de rede 1 e essa aqui eu vou chamar de rede 2. Perceba que existe aqui um roteador, vou chamar esse roteador aqui de R1, e aqui também existe um outro roteador que eu vou chamar de R2. Essa aqui é uma LAN, essa aqui é outra LAN, e o conjunto dessas duas LANs, conectadas aqui por esse enlace, que geralmente é um enlace de longa distância, vai formar o que nós chamamos de WAN, né? E quando isso aqui é expandido, né, quando a gente tem várias redes LANs e WANs conectadas ao redor do mundo, a gente tem a internet, que nada mais é do que uma coleção de diversas LANs e WANs. Então, o endereço IPv4 ele é composto por duas partes, né? Quais são essas partes? A parte do endereço que identifica a rede e a parte do endereço que identifica o host. Então, se nós pegarmos essa máquina aqui, eu sei que a letra está bem pequenininha, né? Então eu vou escrever aqui. Esse computador aqui ele tem o seguinte endereço IP:
168.18.11. E ele vem junto com a sua máscara, né? A respectiva máscara dessa rede é essa aqui, ó. 255, 255, 255, 0. O que é que faz a máscara? A máscara, ela identifica aqui qual que é a parte que identifica a rede, qual que é a parte que identifica o host. Então, aqui em termos bem simples, a gente pode dizer o seguinte: os octetos, né, que coincidem com o 255 identificam a parte da rede. Então, essa rede aqui é a rede 192.168.18. E aqui na parte que não, o octeto não é igual a 255, né, que ele é igual a 0, então aqui a gente pega o 0 e repete. Então, essa aqui é a rede dessa LAN aqui, né, ou da rede 1. Então, a rede 1, o identificador dele é 192.168.18.0. Só que dentro dessa rede nós temos aqui um computador, dois, três computadores. Este primeiro computador aqui, o final dele é 11. Então significa que este computador, ele é o computador de número 11 dentro da rede 192.168.18.0. Este segundo computador aqui é o computador de número 22. Então ele é o 22 que está na rede 192.168.18.0. E esse último, terceiro e último computador aqui é o computador de final 33. Então este computador faz parte da rede 192.168.18.0, essa é a rede, e ele é o de número 33. O roteador, por sua vez, ele também tem uma interface de rede aqui, né, para poder conectar nessa rede, né? Então esse roteador, o endereço dele é 99. Então vamos colocar aqui, ó. Então, como que eu sei qual que é o endereço IP deste computador aqui? Eu pego a rede dele, o identificador da rede, e mais o identificador do host. Logo, né, somando um mais o outro, o endereço IP desta máquina é 192.168.18.11. Vamos fazer mais um exemplo aqui para poder fixar. Qual que é o endereço IP desta máquina aqui? Bom, qual que é a rede que identifica ele? 192.168.18. E qual que é o identificador dele? 22. E assim por diante para as outras máquinas e para a interface de rede que está aqui no roteador, né? Interface de rede, a NIC. Essa outra rede do lado de cá é a rede 192.168.5.0. Por quê? Porque eu sei que a máscara dele é 255, 255, 255, 0. Então, onde o octeto coincide com 255 é a parte do endereço que identifica a rede. E a parte aqui, ó, que coincide com o octeto igual a 0 da máscara vai ser 0. Se nós compararmos esta rede aqui, que é a rede 2, com a rede 1, 192.168.18.0 é diferente de 192.168. Desculpa, aqui é o 68 também, tá? Aqui a letrinha tá pequena. Então, só voltando. Então, a rede 1, 192.168.18.0, que identifica esta rede 1, é diferente de 192.168.5.0, né? Que são duas redes distintas. E esses dois roteadores aqui, este roteador e este outro roteador, é que conectam essas duas LANs, ok? Aí surge uma pergunta interessante aqui, né? Quantos computadores eu poderia ter dentro dessa rede 1 aqui, por exemplo, né? Quantos computadores? Bom, se o primeiro endereço começa em 192.168.18.0, o último endereço é 192.168.18.0.
18255. No entanto, o primeiro endereço é um endereço especial, né? Eu não posso usar esse zero para identificar aqui um host, um dispositivo final na minha rede. Então, esse zero aqui é um endereço especial que identifica a minha rede. Esse 255, por sua vez, é o último endereço, né? E ele também é um endereço especial, é um endereço que nós chamamos de broadcast. O que é o endereço de broadcast? Quando este computador quiser se comunicar com todos os computadores da sua rede local, no endereço IP de destino ele usa esse final 255, né? Isso aqui indica para a rede que ele quer mandar um pacote, uma mensagem para todas as máquinas da rede. Bom, se eu não posso usar o primeiro endereço, porque ele é especial, e se eu não posso usar o último endereço, porque ele também é especial, quais são os endereços que sobram para mim? A partir do 1 até o 254. Opa, aqui parece um 9, mas é um 4 isso aqui, deixa eu apagar. Então, nesta rede aqui, cabem 254 dispositivos, dada esta máscara de rede aqui. Em vídeos posteriores, nós vamos aprender que é possível manipular esta máscara de modo, né, a comportar mais ou menos dispositivos finais na mesma rede, né? O que é importante aqui nós destacarmos é o seguinte, né? Então, todo endereço IP, né, ele é acompanhado, né, da sua respectiva máscara de rede. E a máscara de rede indica qual que é a porção rede e qual que é a porção host. Então, para esse endereço IP, 192.168.50 identifica a rede, e do 1 até o 254 identifica para nós os hosts ou dispositivos finais. Bom, vamos fazer então agora uma pequena demonstração. Para isso, vou usar aqui uma rede configurada no Cisco Packet Tracer, né? Então vamos dar uma olhada aqui o que nós temos. Aqui do lado esquerdo, né, nós temos uma rede que eu chamei de 10.0.0.8. O que é esse /8? Né? Deixa eu aproveitar aqui para poder fazer algumas considerações. Né? Então, dado o endereço IP, por exemplo, 10.0.0.0, este /8 significa o seguinte. Vamos colocar aqui a máscara. Máscara 255, 255, 255.0 é o que nós chamamos de máscara /24. Por quê? Porque aqui eu tenho 8 bits de um octeto, mais 8 do segundo octeto, 16, mais 8 do terceiro octeto, 24. Eu posso ter uma outra máscara que é 255, 255.0.0. Aqui eu tenho 8 mais 8, 16, então isso aqui vira um /16. E aí sobram esses dois octetos aqui, ó. 8 bits daqui mais 8 bits daqui. Então, se aqui a parte do zero é a parte reservada para as máquinas, significa que uma rede com uma máscara /16, ela pode ter 2 elevado a 16 hosts. Isso aqui dá aproximadamente 65.000, né? 65K. Né? Aqui, quando eu tenho um /24, isso aqui sobrou um octeto. Isso aqui é 2 elevado a 8, que dá exatamente 256. Como eu tenho que descontar o primeiro endereço e o último endereço, temos 256 menos 2. Aqui é a mesma coisa, eu tenho que descontar o primeiro endereço e o último endereço. Então, é 65.000 menos 2. E uma outra opção é eu ter uma máscara 255.0.0.0, que equivale a /8. Né? Então, existem duas formas de a gente escrever a máscara, né? Ou no formato decimal, ou neste formato aqui que nós chamamos de CI
DR. Não vou lembrar agora o significado dessa sigla, tá? Mas esse aqui é o nome técnico para quando a gente escreve a máscara nesse formato. De tal maneira que aqui vão sobrar agora 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Isso aqui dá 2 elevado a 24. Isso aqui, quanto que vai dar? 2 elevado a 10 é 1K, 2 elevado a 20 é 1 mega, 1 milhão, 2 elevado a 21 é o dobro, 2 elevado a 22 dobra de novo, 2 elevado a 23 dobra mais uma vez, e 2 elevado a 24, que é o que nós estamos querendo encontrar, é 16. Então significa que uma rede usando esta máscara aqui pode ter até 16 milhões de hosts, né, menos o primeiro endereço e menos o último endereço, que são endereços especiais, ok? Então, lá na demonstração, quando nós temos este endereço aqui, de novo, tá? A gente pode escrever ele usando o CIDR, que é o barra, mais o número, ou podemos usar esta anotação aqui também, tá? As duas anotações estão corretas. É que essa aqui é uma forma, digamos assim, simplificada, né, de escrever a máscara junto com o endereço IP, né? Lembrando que o endereço IP e máscara sempre tem que andar juntos, né? Então, se isso aqui é um barra 8, significa que esta porção aqui identifica a rede, né? E essa porção aqui identifica os hosts dentro desta rede. Então, vamos voltar agora para o desenho. Então, essa aqui é a rede 10, ok? Essa outra rede é a rede 11, essa rede é a 12 e essa aqui é a rede 13, né? Então, como todos eles são barra 8, o que que acontece? A rede 10 é diferente da rede 11, que é diferente da rede 12, que é diferente da rede 13. E aí nós temos aqui uma quinta rede, né, que é a rede 172.16, que foi criada aqui só para poder conectar a interface desse roteador com a interface de outro roteador, tá? Esse sinal aqui, né, parece aqui um raio, né? Isso aqui é só para indicar que isso aqui é um enlace de longa distância, né? Pode ser fibra ótica, pode ser satélite, enfim, pode ser uma outra tecnologia qualquer, ok? Então, nessa primeira rede aqui, o que que nós temos, né? Nós temos, então, a identificação dessa rede, que é 10.0.0.0/8. Temos aqui um computador PC0, que o final dele é .100. Então, significa que, qual que é o endereço IP deste computador? O PC0. O endereço dele é a rede mais o seu final. Então, essa é a identificação deste PC aqui. Qual que é a identificação do PC lá de baixo, PC1? A mesma coisa, a rede a qual ele pertence, mais o seu final, 101. Né? E aí, para poder facilitar, né, uma vez que eu identifiquei a rede aqui, né, eu não preciso colocar o IP completo de cada um dos dispositivos. Né? Eu posso colocar aqui só o final. Né? Como a máscara sempre tem que andar junta, então eu coloco aqui a identificação da rede e da máscara. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações desse computador e nós poderemos verificar o seguinte, né? Configuração IP. Olha aqui, ó, o endereço dele, né? 10.0.0.100. A máscara, né? Ele usa só um octeto, né? Então por isso que é barra 8. Se tivesse mais, poderia ser barra 16, barra 24. E aqui o default gateway, que é o endereço IP do roteador da rede, né? Então o default gateway está aqui, ó, ponto 1, né? Final 1. Então esta interface deste roteador, que está ligado na rede 10, tem o final 1. Então, qual que é o endereço IP dessa interface do roteador? Vamos chamar aqui de R0, né, porque é router 0.
Então, esse é o endereço IP desta porção que está aqui, né, dessa interface do roteador 0. E aí, só fazer mais um, só para a gente fixar aqui. A outra interface, né, do roteador, qual que é? 172.16.0, que é a rede, mais o final dele, que é o 2/16. E a mesma coisa para todos os outros dispositivos, né? Então, por exemplo, este servidor aqui, que está na rede 11, o final dele é 100. Então, qual que é o endereço IP desse servidor 0? É 11.0.0.100/8, que é a máscara. Ou /8 ou 255.0.0.0. Bom, qual a demonstração que nós vamos fazer aqui, né? A gente vai simular a comunicação de um desses computadores com estes servidores aqui na internet, né? E o que faz o roteador, né? O roteador ele liga uma rede em outra rede, né? Então aqui eu tenho uma rede local, que é essa rede verde, a rede laranja é uma outra rede local, a roxa é uma outra rede local, e essa azul clara, ciano, é uma outra rede local também, tá? Aqui eu não coloquei cor, mas aqui também indica uma rede, né? Porque é uma rede que conecta um roteador no outro roteador. Para fazer isso, a gente vai criar aqui, ó, uma PDU, né? Que é a Unidade de Dados de Protocolo, Protocol Data Unit, né? Representado aqui por esse envelope. Então, o que esse envelope faz? É uma mensagem que eu vou enviar de uma máquina para, por exemplo, essa máquina aqui, ok? Então, nós vamos simular, né, a transmissão de uma mensagem daqui para cá. Veja que quando eu coloquei, né, ele apareceu aqui embaixo, ó, né? Ele falhou, mas nós vamos repeti-lo aqui. Então, vamos vir aqui na simulação. Eu vou escolher o protocolo que eu quero mostrar, que é o ICMP, que é o protocolo de diagnóstico. O que nós vamos fazer aqui, na verdade, é dar um ping, né? Então, a gente vai forçar uma comunicação do PC 0 para esse servidor aqui. E aí nós vamos observar, né, a transmissão da mensagem. Então, ele chega no primeiro roteador, depois no segundo roteador, e o roteador tem que decidir qual que é a rota, né, que ele vai fazer, né? Então, assim, essa mensagem não pode vir para a rede 12, não pode vir para a rede 13, por quê? Porque no cabeçalho do destinatário aqui deve estar a rede 11. Então, como já previsto, ele foi lá para a rede 11, chegou no servidor, e aí agora ele vai mandar de volta uma resposta. Aqui deu tudo certo, então aquela requisição teve a sua respectiva resposta. Vamos fazer aqui de uma outra forma, né, antes de analisar passo a passo o que foi feito. Então vamos abrir aqui o PC0, prompt de comando. Primeiro eu quero verificar qual que é o endereço IP dessa máquina. Então ipconfig, então está aqui, ó. Então essa máquina é 10.0.0.100, essa é a máscara de rede. E o que é o Default Gateway, né? Então o Default Gateway é o seguinte: toda vez que eu quiser comunicar com uma máquina que não esteja na minha própria rede, eu mando para o Default Gateway, que é o roteador da minha rede, ele que me conecta à minha rede local com as outras redes locais, ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui, né? A gente fez de uma rede local para uma rede remota. Vamos fazer dentro da mesma rede, né? Então vou mandar daqui, ó, do PC0 para o PC1. Vamos ligar a simulação. Então, aqui nós temos o pacote ICMP. Então ele manda a mensagem. Tem dois envelopinhos aqui, deixa eu fazer tudo de novo. Eu vou apagar aqui, porque ele ainda manteve o envelopinho da mensagem anterior, né? Então vamos criar aqui de novo, ó. Então do PC0 para o PC1. Então aqui eu tenho
um pacote ICMP, né, que é o pacote do ping. Então ele chega até o switch, chega até o PC1 responde e a comunicação é concluída com sucesso. Então como é que nós faríamos isso aqui? Né, no prompt de comando seria ping, qual que é o endereço IP dessa máquina? 10.0.0.101. Só que quando a gente faz o comando aqui pelo prompt de comando, né, ele manda 4 envelopinhos, né, como se ele criasse 4 mensagens. Né? Então, as 4 foram e as 4 tiveram resposta. Né? Então, 4 foram enviadas e nós tivemos 4 respostas. Nenhuma foi perdida. Ok? Então, essa máquina consegue chegar nessa outra máquina aqui. Uma coisa interessante é que o endereço IP dessa máquina é 10.0.0.100 e a máscara é /8. O endereço IP da outra máquina é 10.0.0.101, também /8. Então, qual que é a conta, né, que o sistema operacional faz? Ele verifica que esta rede, e por que eu selecionei só o 2? Porque é /8, né? Então, esse 10 aqui é igual a esse 10. Ou seja, a máquina de final 100 está na mesma rede que a máquina de final 101. Então, isso aqui ele vai fazer um tratamento. Qual que é o tratamento? Ele não precisa envolver o default gateway nessa jogada. No entanto, quando a gente vai enviar um pacote lá para outra rede, qual que é a conta que o seu sistema operacional faz? Essa rede aqui, que é a rede 10, né? Eu só selecionei esse primeiro octeto porque é /8. Ele é diferente da outra rede, porque a outra rede é 11. Então, a rede 10 não é a mesma rede que a rede 11. Então, na hora de fazer o ping, o que vai acontecer? Ele vai mandar para o default gateway, né? Então, o default gateway, que é o meu roteador da minha rede local, é que me conecta com as outras redes. Então, vamos fazer aqui o teste novamente. Então, isso aqui é para minha rede local. Ok. Será que a gente consegue chegar lá na outra rede? Então, 11.0.0.100. Olha que interessante, ele também consegue chegar lá na outra rede. Agora, veja que curioso aqui, ó. Ele mandou, no primeiro caso, que é numa rede local, ele mandou 4 pacotes. Na rede remota, ele também mandou 4 pacotes. Só que na rede local, olha aqui o tempo, né? Abaixo de, né, próximo de 1 milissegundo, né? Geralmente o primeiro demora um pouquinho mais, tá? E depois os outros são mais rápidos. Então, tudo na ordem de 1 milissegundo. Já na segunda, ó, ele já demorou um pouquinho mais, depois ele foi mais rápido. Mas os tempos são diferentes, por quê? Porque para chegar na rede remota eu precisei passar por 2 roteadores, né? E na rede local não precisei passar por nenhum roteador. Tem um outro comando aqui que é interessante, que é o tracert. Esse comando tracert, ele fala por quais roteadores a gente passou. Então vamos dar uma olhada aqui, quando eu dou um ping na rede local. Na verdade ele não passou por nenhum roteador, tá? Porque estão na mesma rede. Agora vamos dar um tracert lá no outro servidor, que está na outra rede. Ele já passou, né, por 2 roteadores aqui, né? É que o último aqui, né, vai ser o destinatário, né? Então aqui apareceu 1, porque esse aqui é o destinatário. E esses intermediários aqui, né, são os roteadores. Então ele passou por esse roteador, que é o default gateway dele. Aí o default gateway não conhece a rede 11, né, porque ele não está ligado diretamente na rede 11, né? Ele conhece um roteador que conhece a rede 11. Então ele mandou para o outro roteador, que tem esse endereço IP aqui, ó. Vamos só conferir, ó. Qual que é essa interface de rede aqui, ó? É 172.16.0.3, o final 3, ó. Né? Então, foi para essa interface que ele mandou. E por último, ele conseguiu chegar lá na outra máquina. Okay? Se tivesse aqui mais roteadores, né, no meio do caminho, esses roteadores iriam sendo mostrados. Vamos fazer agora uma análise mais aprofundada aqui, olhando para o cabeçalho dos pacotes. Ok?
Então, eu vou pegar aqui, criar mais uma PDU, né? Veja que aqui, né, na área de PDUs, aqui, né, eu tinha uma que eu apaguei. Então, vou colocar aqui, ó, do PC0 para o PC1. Vou ver aqui no modo de simulação. Aqui eu posso selecionar quais são os protocolos que vão aparecer, tá? Então, eu vou escolher aqui para não mostrar nenhum. Vou vir aqui editar e mostrar só o ICMP, que é o que nos interessa. E aqui está a PDU com ICMP, que é o protocolo usado pelo ping, ok? Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes. E aqui nós temos as camadas, né? Então, assim, o protocolo ICMP ele é o protocolo da camada de rede. Então, você não vai ver aqui, né? A gente não vai ver a camada de aplicação. Quais são as camadas que a gente vai ver aqui? Camada de enlace, que é a camada internet. Então, aqui a gente tem o endereço MAC address, né, que é o endereço físico de destino, e o endereço MAC address, o endereço físico de origem, né? Então, esse de origem aqui, ó, vamos pegar aqui o final A1, o final dele é A147. Vamos abrir esse computador aqui, configurações, interface de rede. Tá aqui, ó, A147, essa é a interface de rede física, né, desse computador. Vamos pegar aqui o PC1 agora. Config, interface de rede, ele é o final AC87. Então, o AC87 está aqui, ó, o destinatário. Então, na camada de enlace, o computador, o PC0 sabe quem que é a interface de rede de origem e a interface de rede de destino, ok? Vamos olhar agora aqui na camada de rede, onde tem o protocolo IP. Nós temos aqui o endereço IP origem, né, o source IP, que é o 10.0.0.100, que é esse endereço aqui, né, o 100. E tem o destinatário, destination IP, 10.0.0.101. E o protocolo ICMP, que é um protocolo de diagnóstico, ele vem encapsulado dentro do protocolo IP. E aqui a gente tem que olhar aqui para esse tipo, né? Type é uma mensagem, né? Esse 0x08, né? O 0x significa que é um número hexadecimal, então 08, ou 8 simplesmente, é o código da mensagem de requisição de echo, né? O echo request. Então, quando a gente faz o ping, a gente faz uma requisição e espera que o destinatário responda. Se o destinatário responder, quer dizer que a gente consegue se comunicar com ele. Bom, feito isso, então vamos passar aqui a fazer passo a passo, né? Então, o envelopinho chegou aqui no switch. Se a gente olhar aqui, ó, as informações são as mesmas. Endereço MAC de destino, endereço MAC de origem, endereço IP de origem, endereço IP de destino. E claro, o ICMP, o tipo 8, porque é uma requisição de eco. Quando ele chega aqui, ele encontra o destinatário, né, e essa máquina vai processar essa informação. Veja que nós temos duas abas aqui, né, inbound e outbound. Né? Então, isso aqui é o pacote que está chegando. Então, quem que é o destinatário? AC87, só para poder lembrar, ó, AC87 é ele próprio, ó. AC87. E o A147 é PC0, a origem. Endereço IP de origem, final 100, endereço IP de destino, final 101. Então, esse aqui é o pacote que está chegando. Neste momento, né, o PC1 já está criando a resposta. Então, a gente vem aqui em Outbound. Então, essa aqui é a resposta. Então, se você reparar aqui, ó, o destino, a C87 vai virar agora o source. E o source daqui era o destino né, do outro lado. Então, vai inverter, né? Agora, vamos olhar aqui o endereço IP. Quem que é o endereço IP de origem agora? É o 101, que é o PC1 está respondendo para o PC0. E o de destino é o 100, né? O 100 que originou. E agora, dá uma olhada aqui ó, no tipo. Ó, agora é o 0. O que é o ICMP tipo 0? É uma resposta. Então, chegou aqui, ó, tipo 8, que é uma requisição de eco. E o PC1 vai responder com o tipo 0, que é uma resposta ao eco. Continuando aqui, ele vai processar a resposta e vai chegar lá do
outro lado, né? Então, se você vai abrir aqui, ó, tipo 0 é uma resposta ao tipo 8, né? Endereço MAC de destino, endereço MAC de origem, endereço IP de destino, que agora é o 101, porque é o 101 que mandou a resposta, e o destino, que é o 100. Bom, o que eu quero mostrar aqui agora? Isso aqui é a comunicação numa rede local, né? Vamos colocar agora uma PDU aqui, ó, deste computador para este servidor. E algumas coisas aqui vão acontecer agora de diferente. Deixa eu colocar de novo aqui, precisei apagar. Pronto. Então vamos colocar aqui a simulação. Mas antes de fazer a simulação, vamos dar uma olhada então agora aqui, ó. Vamos olhar primeiro aqui, que é o endereço IP de origem. É o 10.0.0.100, que é o PC 0. E quem que é o endereço IP de destino? É o 11.0.0.100, que é o servidor que está lá na rede 11. Vamos olhar agora quem que é o endereço MAC address de origem. É o A147, que é o MAC address dessa máquina aqui. E quem que é o endereço MAC address de destino? Vamos dar uma olhada aqui, ó, é o final 9801. 9801. 0955. Então quer dizer que o MAC address não é esse computador aqui. Então que endereço MAC address de destino é aquele, né, que está aparecendo aqui, né? Bom, vamos pensar um pouco. Primeiro, se o endereço IP de origem é da rede 10, o endereço IP de destino é da rede 11, significa que origem e destino não estão na mesma rede. Então, o que é que o sistema operacional vai fazer? Se ele estivesse na mesma rede, tudo bem, ele ia fazer entrega. Mas como estão em redes distintas, né, redes diferentes, a origem é rede 10 e o destino é rede 11, esse PC0 ele não sabe chegar na rede 11. Ele nem sabe que a rede 11 existe, né? Quem é que faz a entrega do pacote, então, para esse PC? É o roteador, porque é o roteador que conecta essa rede local com as outras redes locais, né? E com as diversas redes aí espalhadas pelo mundo, né? Então, sabendo que estão em redes diferentes, né, distintas, o que o sistema operacional do PC0 faz? Ele manda para quem? Ele manda para o roteador. Qual que é o endereço do roteador? O roteador é o endereço que está lá no Default Gateway. E quem que é o Default Gateway, né? Qual que é o endereço MAC address do Default Gateway? Então vamos dar uma olhada aqui no roteador, ó. Essa aqui é a interface, né? 10.0.0.1 é essa interface aqui, ó. 10.0.0.1. Olha o endereço MAC address, é o endereço físico 9801. Eu estou falando só o final para não ter que falar o número todo, né? Que seria complicado. Mas é o final 9801. Então, este pacote aqui, qual que é o destino dele? Endereço de destino 9801. Ou seja, ainda que na camada de rede o destino, eu sempre vou colocar o destino final, a camada de enlace, ela se encarrega de entregar esse pacote para o roteador e o roteador manda para frente, né? Então é bacana isso aqui. Uma outra coisa é, tudo que está para frente do roteador não tem como a gente saber, não tem como essa rede saber qual que é o endereço MAC address, tá? Por quê? Ele só vai saber os endereços MAC address dos dispositivos dentro da mesma rede LAN, se o destinatário for na mesma rede. E se o destinatário for uma rede diferente, quem que vai ser o MAC address de destino? Vai ser sempre do Default Gateway, sempre da interface de rede do roteador, que liga a sua rede local com as diversas outras redes, ok? Bom, então se ele já sabe que tem que mandar para quem, né? A rede 11 não faz parte dessa rede 10. Então ele tem que mandar aqui a PDU para o roteador. Muito bem, então chegou aqui no roteador, né? Aí tem uma outra coisa interessante aqui no roteador, né? Qual que é essa coisa interessante, né? O roteador sabe que a rede de destino é a rede 11. Só que esse roteador 0, ele sabe quem que é a rede 11? Para isso, nós vamos entrar aqui na configuração do roteador.
E vamos perguntar para ele, né? Vamos verificar se ele conhece essa rede 11. Então, como é que nós fazemos isso? Existe aqui um comando chamado show IP route, ou seja, o roteador ele precisa ter uma tabela de roteamento, né, uma tabela, com as redes que ele conhece. E aqui estão as redes que ele conhece. Então vamos ver esse roteador aqui. Ele conhece quais redes? Ele conhece a rede 10, ok? Que é essa rede aqui. E essa letra C na frente significa o quê? Que essa rede 10 ele está conectada diretamente nele, né? Ou seja, ele conhece essa rede porque ele está conectado nela. Ele tem uma interface nesta rede. Se nós olharmos aqui a rede 172, ele também conhece essa rede, né? Que é essa rede aqui, ó. Essa rede que liga um roteador no outro. E também tem uma letra C na frente. Por quê? Porque ele também está conectado nessa rede. Então, a gente pode concluir que todo roteador, de cara, ele já conhece as redes às quais ele está conectado. Ok? Esse L aqui é o que? É o endereço IP local, né? Ou seja, ele está conectado na rede 172 por meio do endereço IP 172.16.02. Da mesma forma, na rede 10, ele está conectado na rede 10 por meio da interface 10.0.0.1. E as outras redes? Será que ele conhece as outras redes? Ele conhece a rede 11, conhece a rede 12 e conhece a rede 13. Esse R aqui significa um protocolo de roteamento chamado RIP, que está aqui, ó. Essa aqui é a legenda, né? Então, RIP. Isso aqui é um protocolo de roteamento que faz mais ou menos o seguinte, né? Não é o escopo aqui desse vídeo, mas cada roteador, para você preencher as tabelas de roteamento dele, você faz isso de forma manual ou faz isso de forma automática, né? Então a gente configura um protocolo no roteador. O protocolo que foi configurado aqui é o protocolo RIP, né? Então ele pega as redes que ele conhece e divulga para os roteadores vizinhos. Da mesma forma, esse roteador conhece algumas redes também, ele divulga as redes que ele conhece para os roteadores vizinhos. Então esse roteador 0, ele só tem o roteador 1 como vizinho e vice-versa. Então eles trocam informações sobre as redes que eles conhecem. Então o roteador 0, ele sabe o seguinte: para chegar na rede 11, ele faz isso via, eu tenho que mandar um pacote para frente, para qual interface? Para 172.16.03, que é essa interface aqui, ó. O roteador 0 quer chegar na rede 12. Como é que ele faz para chegar na rede 12? Ele tem que ir pela interface 172.16.03. E na rede 13, ele também tem que ir pela mesma interface. Então essas três interfaces aqui atendem, né, a essas três redes, a 11, a 12 e a 13. Ok? Então esse roteador 0 sabe que para chegar na rede 11, 12 e 13, ele tem que mandar esse pacote para a interface 172.16.0.3. Vamos supor que tivesse aqui uma rede 14, né? E essa rede 14 não estivesse aqui na tabela de roteamento. O roteador 0 não conseguiria entregar, tá? Ele devolveria uma mensagem para o PC 0 falando: olha, esse destino eu não conheço, não consigo chegar nele. Vamos avançar aqui. Então, nosso pacotinho chegou no roteador 1. E aí a gente precisa ver o que no roteador 1? Se ele também conhece as rotas, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas rotas do roteador 1. Então, show IP route. Então vamos lá. O roteador 1, ele conhece a rede 10? Ele conhece, ó. Mas tem um R aqui na frente, né? Significa o quê? Essa rede ele aprendeu com o vizinho dele, que era o roteador 0. Então, como é que o roteador 1 chega na rede 10? Via 172.16.02, que é essa interface aqui, ó, 172.16.02. Então, qualquer pacote que chegar aqui no roteador 1 com destino à rede 10, o roteador sabe que tem que mandar para qual interface? Para essa, para essa, para essa ou para essa? Ele sabe que tem que mandar para esta aqui, ó. Quais são as redes que o roteador 1 conhece? Ele conhece a rede 11, porque ele está diretamente conectado nela. Ele tem uma interface ligada nessa rede. E ele também tem lá um endereço IP local, né, que é o 11.0.0.1. Ele também conhece a rede 12, porque ele está conectado diretamente nela. Ele também conhece a rede 13, porque ela também está conectada diretamente nela. E por último, ele conhece também a rede 172.16.0.0, porque ele também está conectado nessa rede, né? Então o roteador 1 ele conhece esta rede,
e essas outras três aqui, né? Então, o roteador 1 é o que tem a maior tabela de roteamento. Deixa eu ver se eu consigo colocar lado a lado aqui, acho que não vou conseguir. Deixa eu ver. Só para comparar as duas tabelas. Show. IP route. Show IP. Então essa tabela começa aqui e essa outra, né? Então ela é um pouco maior, né? Porque ela precisa atender 4 redes e essa aqui praticamente duas, né? Conectadas diretamente e mais as outras que esse roteador aprendeu. Então, quando esse roteador olhar aqui para esse pacote, né, ele vai olhar que o destinatário é a rede 11, né? Então ele vai olhar para a tabela dele, como é que eu faço para chegar na rede 11? Para chegar na rede 11, eu preciso sair por onde? Por essa interface, 11.0.0.1. Onde é que está essa interface? Está aqui, ó. Então vamos continuar a simulação. Então, o roteador olhou na tabela de roteamento dele e conseguiu fazer. E o pacotinho chegou lá. E aí nós temos a resposta, e aí as consultas são feitas na forma inversa, né? Então chegou aqui no roteador, vai olhar de novo a tabela de roteamento, vai olhar lá onde que é a rede 10 que ele aprendeu, e aí ele chega até o destinatário. Para finalizar aqui, deixa eu só mostrar mais uma coisa, eu quero aproveitar. Então esse pacote CMP, quando ele saiu daqui, tem o endereço MAC address de destino, que nós já sabemos que é o endereço MAC address do roteador, né, do default gateway da rede. O endereço MAC address de origem, que é do PC0. O endereço IP da rede 10, de origem. O endereço IP da rede de destino, rede 11. Então, como são redes diferentes, você sabe que tem que mandar para o default gateway. Aqui no ICMP, né, então ele está fazendo um echo request, né, uma requisição de echo. E aqui nós temos no protocolo IP o TTL, né, que é o tempo de vida, né, 255. O que é esse tempo de vida? Quando esse pacote chegar no roteador, o roteador vai pegar esse 255 e vai decrementar ele de 1. Por quê? Porque ele está passando por um roteador, ele está passando por um salto, né? Então, por cada roteador por onde esse pacote passar, esse campo é decrementado de 1. Quando ele passar pelo próximo roteador, ele saiu de lá 255, chegou 254 e vai sair 253. É assim que aquele comando tracert, por exemplo, sabe, né, por quais roteadores o pacote passou. E uma pergunta interessante, né? Poderiam ter outros roteadores aqui no meio do caminho, né? Quando esse TTL ele for decrementando, ele chegar até 0. Se ele chegar até 0, significa que ele teve que passar por muitos roteadores, né? Por mais de 250 roteadores, né? E é muito roteador, né? Para você ter que passar antes de chegar ao seu destino. Então pode ser que exista alguma rota errada na rede, né? Então quando esse TTL aqui ele zera, é muito provável que o pacote não conseguiu encontrar o seu destino. Pode ser que ele ficou andando em círculos, né? Então, para esse pacote não ficar indefinidamente na rede, quando ele chega a 0, o próximo roteador que receber ele como 0 vai pegar o pacote e simplesmente vai descartar. Ok? Esse pacote não será mais válido. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês na demonstração. Então vamos aqui a um breve resumo, né, de tudo que a gente viu, né? Então o endereço IPv4, ele é um endereço lógico. Qual que é o endereço físico? É o MAC address. Né? O único endereço IP é atribuído a uma interface, né, que nós chamamos de NIC, Network Interface Card. Cada pacote enviado vai ter um endereço IP de origem, endereço IP de destino. Ele também vai ter um MAC
de origem, que nós chamamos de source, e um MAC de destino, que nós chamamos de destination. Quando é na mesma rede, esse source é sempre da máquina que envia e esse destination é sempre o MAC address da máquina que vai receber. Se forem redes remotas, esse destination aqui sempre vai ser quem? O default gateway, que é o endereço MAC address do roteador que liga a sua rede nas demais redes. Lembrando que o endereço IPv4 ele é um endereço de 32 bits e ele sempre vai ter duas partes, né? A parte que identifica a rede e a parte que identifica o host. Só que para isso precisa ter o quê? A máscara de rede. E essa máscara de rede pode ser escrita de duas formas, né? No formato decimal. Então, por exemplo, uma máscara de rede 255.0.0.0. Ou no formato CIDR, como eu já falei, eu não lembro o significado da sigla. Isso aqui equivale a 1/8. Por quê? Porque 255 aqui, né, é o primeiro octeto cheio, né? Isso aqui em binário é o quê? É 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Se você fizer a conversão disso aqui de binário para decimal, você vai chegar em 255, né? Porque essa primeira casa vale 1, depois 2, 4, 8, 16, 32, 64 e a última 128. Se você somar isso aqui tudo, né? 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Isso aqui vai dar 255, ok? Ou os roteadores precisam saber, né, como alcançar cada uma das redes. Para isso ele vai ter uma tabela de roteamento. E essa tabela a gente pode preencher ela manualmente ou pode configurar um protocolo para que essa tabela possa ser populada ou preenchida de forma automática, né? Só para citar aqui alguns protocolos usados são o protocolo RIP, outro protocolo usado também para preencher automaticamente tabelas de roteamento de roteadores é o BGP. Só para citar aqui alguns exemplos. E é isso. Muito obrigado. Ficamos até o próximo vídeo.